Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. E quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, comentando a lição de número 10, o discípulo e o discipulador. O nosso primeiro ponto nos fala concernente a ir e fazer discípulo a todas as gerações. E como sempre fazemos, iremos trabalhar esse primeiro ponto, seus 3 itens, de conformidade com o nosso primeiro objetivo, que é justificar a obrigação de se fazer discípulo para Cristo. Então, como eu disse, o nosso primeiro item é ir e fazer discípulo de todas as nações. Aqui então nós vemos, é o que ensinamos na lição passada, uma das coisas que ficou como legado para nós da igreja primitiva, a fé e obediência deles no cumprimento desta ordem imperativa do Senhor para a sua igreja. E essa obediência ela é tão expressada como eu comuniquei na lição passada, que o sinal que Jesus tinha dado para eles, naquelas últimas instruções, das quais nós usamos como texto de referência aqui, que está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos, que eles permanecessem em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder de Deus. E isso nós vimos acontecer, como estudamos também na lição passada, na descida do Espírito Santo no Pentecoste. Como nós vimos ali mesmo em João capítulo 20, versículo 22, nestas últimas instruções de Jesus, os discípulos foram os primeiros a receberem o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que depois de Jesus ter dado aquelas últimas instruções, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, e assim foi. E a partir desse momento, então eles entenderam, é o momento da gente entrar em ação. E é o que nós vamos ver aqui, os discípulos de Jesus em ação. Discípulos indo fazer discípulos por todos os lugares por onde eles fossem. E o que nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto, querido, dentro dos seus 3 itens, é exatamente o que diz o nosso objetivo. A obrigação de se fazer discípulo para Cristo. Esses 3 itens que nós vamos trabalhar dentro desse ponto é só a justificação dessa ação que os discípulos precisam ter na sua vida e entender que é obrigação nossa sairmos e fazermos discípulo para o reino dos céus. O nosso primeiro item vai nos falar o que significa tornar um discípulo. E nisso a primeira coisa que nós vamos observar aqui é o que diz o nosso comentarista. Um discípulo é alguém que se submete voluntariamente ao senhorio de Cristo, desejando converter-se em seu imitador, em pensamentos, palavras e obras. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, dando-nos aí então o exemplo do apóstolo Paulo, que virou para os coríntios e disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo estava querendo dizer aí é que imite os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas obras, porque assim o faço imitando a Cristo. E a pergunta que agora faço é o que significa ser um discípulo de Jesus. Bom, a resposta é mais simples do que a pergunta. Não está fora
de acordo com o que o nosso comentarista disse, nenhuma outra pesquisa que você fizer perguntando isso para quem quer que seja, o que é ser um discípulo de Jesus, eu acredito que nenhuma outra resposta simples será dada para você como essa que darei agora e como o nosso comentarista deu. Ser um discípulo de Cristo é ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo. É exatamente isso, querido. E aprendido com Ele, não num quadro negro, mas nas suas obras, nos seus pensamentos, nos seus procedimentos, nas suas atitudes, nas suas ações, o que é ser um herdeiro do céu. É fazer o que Jesus fazia, é pensar como Jesus pensa, é andar como Jesus anda. Isso é ser um seguidor de Cristo. Ser um aluno de Cristo é ser alguém que quer ter, primeiro, uma vida dedicada ao Senhor. E uma vida dedicada ao Senhor é equivalente a andar com Ele, ir por onde Ele for, estar sempre observando o Senhor para aprender com Ele e, no devido tempo, colocar em prática o que aprendeu, para que outros discípulos sejam produzidos através da vida desse alguém que com Cristo aprendeu ser igual a Cristo. É uma pessoa também compromissada. Isso implica em dizer que um seguidor de Cristo, ele é aquele que tem privilégios. Sim, você vai observar que enquanto Jesus, na sua estada na terra entre nós, ele andou em meio a muitas multidões, mas no momento de dar aquele ensinamento mais profundo, ele só entregava em particular aos seus discípulos. Que é isso, querido? Privilégio. E eles só tinham isso porque eles tinham um compromisso com Cristo. Estavam seguindo a Cristo, dedicados. E por último, e aqui acredito que essa palavra por si só fala, uma pessoa que tem a sua vida mudada. Ser discípulo de Cristo é ser ou é ter a sua vida totalmente mudada pela bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ser parecido com Cristo ou ser um discípulo de Cristo é, nesse terceiro ponto aqui, ter a sua vida totalmente mudada. E como eu acabei de dizer, a palavra por si só fala. Mas nós vamos ver isso melhor aqui no item 2, que vai falar a respeito, o discípulo deve ser parecido com o mestre. A nossa vida agora vai ser transformada. O velho homem vai ser arrancado e vai ser colocado em nós, trabalhado em nós, esculpido em nós. Um cristão, uma pessoa totalmente parecida com Cristo. E nessa questão de ser uma pessoa parecida com Cristo, nesta questão de ter a vida mudada, há duas lições nesse ponto aqui importantíssimas. A primeira lição que aprendo aqui, de alguém que verdadeiramente é parecido com Cristo. Este alguém é uma pessoa que vive a lição da renúncia. Você lendo isso, no versículo que o nosso comentarista colocou como base para este ponto, Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 31, Jesus vai dizer que aquele que não renuncia pai, mãe, e eu acredito que o ponto
o clímax de toda essa situação é a sua própria vida, ele não pode ser reconhecido como discípulo de Jesus. Então aqui o versículo é bem claro. Para nós nos tornarmos discípulos de Jesus, muitas das vezes a nossa própria vida, o nosso bem maior, será colocado em risco. A outra lição que nós aprendemos aqui é a questão do levar a sua cruz. E para mim não existe, de todos os significados que nós podemos pensar ou tirar desta palavra, o que significa levar a sua cruz. Para mim, querido, não existe um significado, até meditando na própria obra de Cristo, na ação de Cristo nessa terra pelas nossas vidas, no levar da cruz dele pela nossa vida, literalmente falando. Isto para mim fala do propósito, do reino de Deus em minha vida. Levar a minha cruz, para mim é isso. Jesus renunciou à sua própria vida por amor à minha vida. Ele levou aquela dura e cruel cruz pesada, subiu no Monte da Caveira, foi crucificado no Gólgota, sobre a sua cruz, renunciando à sua própria vida, entregando a sua própria vida por amor de mim. E para mim, levar a cruz, um dos significados maior que tem, é eu renunciar tudo o que for preciso, até a minha própria vida, em favor da proposta, do plano, do projeto de Deus, do reino de Deus em minha vida. E a recompensa que nós temos disso, o nosso comentarista deixa bem claro aqui, tanto em Lucas 6,40, como em Romanos 28,9, também como em 1 João capítulo 3, do versículo 2. Devido a isso, nós temos a possibilidade de sermos parecidos com Cristo. O item 3 vai falar desse discípulo de Cristo em ação. De discípulo a discípulo. Aqui nós aprendemos para nós nos acharmos nesta posição de discipulador. Isso quer dizer o quê? Equivale ao quê? Que nós já aprendemos alguma coisa. Que alguém está olhando para nós e dizendo: você é um deles. Os teus pensamentos te denunciam, o teu jeito te denuncia, a tua fala te denuncia, os teus ensinamentos te denunciam que você é um deles. Quantas pessoas já não chegou em mim, ou quem sabe em você, eu posso dizer de mim, e me disse: mas rapaz, tu é diferente. O que é que tem em você que você é diferente? E conversando, a identificação foi: a vida foi mudada, porque hoje, para não viver mais eu, mas Cristo viver em mim. E o meu pensamento é exatamente esse, meu querido. Eu acredito que todo cristão, todos aqueles que foram discipulados ou estão sendo discipulados, eles já deveriam entrar nesta caminhada entendendo uma coisa, tendo como consciência uma coisa. Ele está sendo treinado, primeiro, para ser um cidadão do céu. Mas antes dele angariar essa recompensa tão gloriosa, tão inefável para a sua vida, ele precisa entender que ele está sendo treinado para ser um discípulo de Cristo na terra, para que, enquanto esse plano elaborado por Deus na eternidade não tiver a sua consumação total, enquanto isso não acontecer, ele, eu, você, nós somos
embaixadores de Cristo nesta terra, embaixadores do céu. Estamos aqui a serviço de Deus. E quando nós falamos de alguém ser parecido com Cristo, nós não estamos direcionando isso à aparência física, não. Mas o que vai nos denunciar, como eu já falei, são as nossas atitudes, as nossas obras, os nossos procedimentos, o nosso falar. Tá entendendo? E o que acontece? A Bíblia fala de sinceridade. Esta palavra, no seu original, quer dizer o quê? Sem cera, sem máscara. Não adianta eu me apresentar diante dos irmãos de um jeito. Quando os irmãos começarem a andar comigo no dia a dia, vai ver que não existe nada daquilo. É no dia a dia é que manifesta exatamente se eu sou ou não um seguidor de Cristo. No ponto 2, nós temos o valor do ensino na vida do discípulo. Aqui começamos aprendendo o que Jesus estivesse fazendo o que for, ele jamais deixava escapar a oportunidade de deixar um ensinamento para os seus discípulos. Jamais ele deixava escapar a oportunidade de deixar as verdades bíblicas impressas no coração dos seus discípulos. No item 1, nós vamos abranger um pouco mais isso, quando formos falar a respeito de Jesus Cristo o ensino. Aqui nós vamos ver então que, segundo o nosso comentarista deixa registrado aqui neste ponto, primeiro, ele tanto ensinou como ordenou aos seus seguidores que ensinassem o que dele estava aprendendo ou recebendo. Mostrando assim, meu querido, a importância do ensinamento da palavra de Deus. Aqui vemos também o método, como nos mostra o comentarista. E isso nós vamos ver aqui no item 2, no pós-modernidade, um desafio ao ensino bíblico. Este item, ele vai falar a respeito do desafio que temos como ensinadores, ou como aqueles que, por ordenança do mestre, passar ou repassar o que aprendemos do mestre, por intermédio do Espírito Santo, que nos ensina através das Santas Escrituras a palavra de Deus. Em uma época como essa, em que o Evangelho está totalmente banalizado, o que era pecado não é mais pecado, o que antes era proibido não é mais proibido, o que antes não podia, agora pode. Está entendendo? Mas, diante do que o nosso comentarista está nos ensinando aqui, meu querido, nesta questão de que as igrejas, muitos ministérios, hoje têm extinguido de dentro do seu quadro de culto, os cultos de ensino bíblico, as escolas dominicais. Para quem conhece a palavra, sabe que o resultado da igreja que ou tosse ou fica fazendo emendas de heresias em versículos bíblicos, ou deixam de usar a Bíblia, o que acontece? Nós sabemos, as próprias Escrituras nos diz: errais por não conhecer as Escrituras. Então, pessoas ou igrejas que assim procedem, a tendência é se perder, é fazer com que esse evangelho que tem sido pregado entre a sociedade aí, ele continue sendo pregado.
é fazer com que as pessoas que se dizem cristãs cresçam num evangelho infrutífero, que na verdade estão sendo encaminhadas para longe do reino de Deus, estão fora da proposta da qual nós vemos falando em todas essas lições, que foi tecida pelo Eterno na eternidade para angariar para si um povo santo, específico, propriedade exclusiva, nação real, geração eleita. Para nós que temos estudado a Bíblia, o conselho é: fiquemos com a palavra, pois a palavra de Deus, ela é ainda hoje o mesmo jargão que usávamos há anos, décadas atrás, ainda hoje vale. Ela é a bússola que dá direção para a vida do cristão. Então nós temos que ficar com a Bíblia, que é a bússola, que é o manual de vida e fé do cristão. E é isso que vamos ver um pouco mais apurado no item 3, o conteúdo do ensino. Aqui neste ponto, querido, estará sendo destacado para nós: a Bíblia, ela é insubstituível. Não existe revelação, cura, sinais, maravilhas. Não existe, como vai dizer o nosso comentarista aqui, testemunhos, experiências. Não existe nada que possa ser trocado ou colocado acima da autoridade da palavra de Deus para as nossas vidas. Não existe nada que possa ser colocado no lugar da palavra de Deus, que é a base do discipulado. O ensino de como o cristão precisa viver como cidadãos do reino de Deus na terra. Todas essas coisas, como vai nos dizer aqui o nosso comentarista, nada substitui a palavra de Deus. Experiência, testemunho, pessoais são válidos para ressaltar, ratificar, despertar interesse, exemplificar doutrinas e princípios bíblicos, nunca para substituir ou serem supervalorizados. A Bíblia, ela é única. Então, todas essas coisas servem ou tem que servir de incentivo para o crente desfolhar a santa sagrada escritura, palavra de Deus, e aprender a cada dia mais dela, que é quem nos santifica, como vai dizer o nosso comentarista aqui também, o próprio Jesus falando com os seus discípulos sobre a necessidade de serem frutíferos, afirmou que Deus realiza a limpeza para que continuemos saudáveis, frutíferos, por intermédio da palavra. João capítulo 15, versículo de 1 a 3. Ou seja, o processo é esse, querido, é como nós estudamos já atrás. O Espírito Santo, Ele, Jesus, através dele, nos dá os seus mandamentos, nos ensina como devemos ser um cidadão do reino, como eu acabei de dizer aqui na terra. E é o Espírito Santo, uma palavra escrita, é que vai nos ensinar acerca de todas essas coisas. E este é o único caminho que nós temos para alcançar a estatura de varão perfeito. Estudando,
meditando, refletindo, dia após dia, alimentando a nossa alma. Também uma santa palavra de Deus. Ela é a principal no culto. Revelação é depois. Curas, sinais, maravilhas, isso vem depois. Isso só são as coisas que ela diz que seriam manifestas na vida daquele que crê. Bom, no ponto 3 nós vamos estudar algumas verdades extraídas da vida do discipulado de Cornélio, da convenção de Paulo e do discipulador Barnabé. Com isso, no decorrer destes 3 itens, vou destacar que é preciso que aquele que se diz cristão e não é um discipulador está cometendo um grave erro. Em outras palavras, ou de uma maneira mais compreensiva, cristão, que é cristão, querido, ele tem prazer em ser um discipulador. Ele tem prazer em ser um que vai cumprir a ordenança de Cristo e sair semeando a santa e gloriosa palavra de Deus. Agora, se você é um cristão e não semeia, não é um discipulador, aí, como vai dizer o nosso comentarista aqui, você está cometendo um grave erro. O primeiro item vai nos falar do discipulado de Cornélio. Com Cornélio aprendemos que a vida, uma vida de devoção sem Deus, ela é igual a homem sem salvação. Por mais, querido, que Cornélio fosse um homem de oração, de jejum, um homem que dava esmola, um homem piedoso, como a Bíblia vai dizer, porém, Cornélio era um homem perdido, porque devoção sem Deus é igual a homem sem salvação. Cornélio aprendeu que boas obras não salvam ninguém, mas nós praticamos as boas obras porque já somos salvos na bendita pessoa do Cordeiro de Deus. E outra coisa, Cornélio não sabia quem era Pedro. Pedro não sabia quem era Cornélio. Isso é para mim e você entender que o dono da obra é Deus. O dono da igreja é Deus. Deus sabia exatamente quem era Cornélio, o que Cornélio precisava, e Deus agora leva Pedro até Cornélio. Pedro, como um discipulador, anuncia o Evangelho a Cornélio. O Evangelho, que não é uma religião, mas uma mudança de vida, penetra na alma de Cornélio e provoca em Cornélio a atitude de mudança. Cornélio agora tem uma mudança radical na sua vida. Então, Cornélio, ele toma essa atitude de aceitar o Evangelho. O Evangelho entra em Cornélio e provoca em Cornélio esta mudança da qual nós estamos falando aqui. Pelo Evangelho e opera esta mudança de vida no homem, que é encaminhado pela obra salvífica de Cristo a Deus. Então, meu querido, aqui já dá para a gente imaginar o impacto de ser um discipulador. Já imaginou se Pedro diz não? Essa alma estaria perdida. Negligenciar esta ordem dada pelo Eterno a nós é cometer um mal muito grande. É fazer com que pessoas como Cornélio deixe de conhecer a Deus, deixe de receber o Evangelho, deixe de ter as suas vidas transformadas pelo Evangelho. Deixar de ser um discipulador se torna um grave erro porque você está negligenciando, desobedecendo a ordem imperativa que Deus deixou para a sua
igreja de ser luz para esse mundo e sal para essa terra, e de sair como um bom semeador, semeando a boa semente. No segundo item nós temos aqui a convenção de Paulo. E também existe algumas coisas importantes para nós aprendermos, para entendermos a importância de sermos um evangelizador. Aqui nós temos o Eterno trabalhando na vida de um dos mais cruéis perseguidores da igreja naquela época. O capítulo 9 de Atos nos revela como Deus colocou de joelho aos pés de Cristo, totalmente redimido e salvo, este que nos primeiros séculos foi tido como um dos piores perseguidores que a igreja tinha. Como vai dizer que o nosso próprio comentarista extraído da palavra de Deus, né? Ele ainda estava respirando a ameaça à igreja. Estava a caminho de Damasco, com carta na mão, para mais uma vez promover uma dura, cruel e dolorosa perseguição à igreja, quando Jesus se manifestou de uma forma tremenda e então tornou o perseguidor a perseguir. Uma das verdades que aprendo aqui, querido, é que Deus, Ele nos surpreende. Quem em sã consciência imaginaria que de uma hora para outra o cruel perseguidor da igreja daquele tempo, daquela época, se converteria a Deus? Tanto é que quando a notícia foi dada, a maioria não acreditou. Todo mundo estava achando que era uma armação ou coisa assim. Uma outra coisa que vejo aqui que nos revela, que nos arremete a este Deus, né? Que nos encaminha a este Deus e mostra para nós quem é Deus. Deus cheio de graça. E por que não dizer que Ele é a própria graça? Dá-se a chegar somente pela graça de Deus a alcançar uma pessoa como Paulo. Talvez por isso Paulo seja um dos escritores do Novo Testamento que mais escreveu sobre graça. Você observa no livro dele, nas epístolas, nós vamos observar as epístolas paulinas. Em quase todas elas tem expressões implícitas ou explícitas falando a respeito desta graça que, como ele mesmo diz em Efésios 2:8, ele foi salvo pela fé mediante a graça. E uma outra verdade que encontramos aqui, meu querido, que não há verdadeira convenção se não houver uma genuína mudança de vida. E isso implica em uma mudança de comportamento no nosso relacionamento para com Deus, com a igreja e com o mundo. Foi isso que vimos na vida do apóstolo Paulo. Mais uma vez, chama a sua atenção para que nós possamos parar e pensar quão importante, como vai dizer aqui, é nos conscientizarmos de que nós devemos ser um cristão discipulador. E se nós não praticamos isso, cometemos um grave erro, como já disse um pouco atrás. O item 3 vai nos trazer agora o exemplo de Barnabé. Barnabé é um dos
século, em que nós também aprendemos muito com a vida deste homem, Barnabé. Você lendo Atos capítulo 11, observando as características de Barnabé, dá para você aprender muito com ele. E quero aqui destacar 3 coisas ou 3 verdades que nos fala um pouco a respeito deste homem e que nós precisamos de pegá-lo como exemplo para a nossa vida também e ter as mesmas atitudes que ele. Primeira coisa que eu identifico estudando o livro de Atos, você fazendo uma pesquisa no livro de Atos aí, concernente à vida deste homem Barnabé, você vai notar que Barnabé, ele dava a sua vida, os seus bens, tudo que ele tinha em prol do próximo. Você vai ver isso, ele fazendo, entregando tudo que ele tinha aos pés dos apóstolos. Você vai ver isso, ele abraçando o ministério de Paulo, porque como eu disse atrás, quando Paulo se converteu, todo mundo poderia estar achando que era uma história, que era uma estratégia para ele se aproximar da igreja, descobrir onde estavam os pontos de pregação e matar todo mundo. Porém, a Bíblia vai dizer que Barnabé, ao invés de se afastar, abraçou o ministério de Paulo e se colocou à frente de apresentar Paulo. E no princípio do ministério de Paulo, Barnabé teve uma importância muito grande. Mais tarde, você vai ver Barnabé também com João Marcos, auxiliando João Marcos, abençoando o ministério de João Marcos. Então, Barnabé, querido, você vai estudar, a primeira característica que nós encontramos aqui era de um homem piedoso, amoroso e doava-se em prol das vidas. Uma outra característica muito importante que precisamos ter em nós também, que Barnabé tinha, Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E eu acredito que para quem serve a Deus, ele consegue personificar, desenhar o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E acredito também que triste é para alguém que se diz ser cristão, está cheio de si mesmo, como vemos alguns por aí, e totalmente vazio do Espírito Santo de Deus. Terceira lição que aprendo aqui na vida de Barnabé era que Barnabé era um homem de fé. Barnabé, querido, por ser um homem de fé, ele tinha os seus olhos fixos no autor e consumador de sua fé, e não nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades que tão perto de rodear. Nós temos que ser este homem. Os nossos olhos precisam estar fixados no autor e consumador da nossa fé e não nas adversidades que tão perto nos rodeiam. Porque com certeza Barnabé sabia que ainda que as coisas estivessem fora do controle das mãos dele, mas nunca estaria fora do controle das mãos de Deus. A fé, querido, ela nos faz tirar o foco do problema, tirar o foco da dificuldade, tirar o foco da circunstância e elevar os nossos olhos para aquele que tem, pode e faz todas as coisas conforme a sua vontade em nossas vidas. Por isso, meu querido, nós podemos entender o que Paulo também diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Barnabé tinha essa convicção em sua vida. Aqui nós aprendemos então, dentro desses 3 sentidos, a importância de sermos um discipulador e de não negligenciarmos esta tão expressiva obra do Espírito Santo
dada por Jesus, por intermédio do Espírito Santo, para a sua igreja, operá-la na terra, enquanto Jesus não voltar e arrebatar a sua igreja. Possamos pegar essas lições, essas verdades espirituais extraídas do ministério desses homens de Deus e pôr em prática na nossa vida, para que a cada dia venhamos contribuir também no crescimento do reino na terra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que, por mais simples que sejam essas mensagens que temos comentado em cima das lições bíblicas da editora Betel, eu tenho convicção e certeza que o Espírito Santo de Deus as usa para abençoar a vida daqueles que ouvem. Deus abençoe a todos que têm se inscrito no canal e até a próxima lição, o processo de formação do discípulo. Será a lição